Noite! Seja bem-vindo. Hoje é dia de falar sobre procrastinação. Sim, na live de hoje a gente vai falar sobre como olhar e como lidar com a procrastinação, que é algo que em algum momento eu tenho certeza que já fez parte da sua vida, né? Em alguns momentos a gente acaba procrastinando e hoje eu vou falar sobre isso, mas na verdade sobre como lidar. Mas para a gente aprender a lidar, a gente precisa primeiro olhar para isso. Sejam todos muito bem-vindos, Doug, Ju, Vânia, Michael, Ana, Beth, Darlan, Robson. Sejam muito bem-vindos. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, por favor, enquanto eu vou colocando o tema da live de hoje, como lidar com a procrastinação. Lembra também de clicar no aviãozinho para compartilhar para que mais pessoas possam assistir essa live. Procrastinação. Foi. Pronto, vou fixar o tema aqui para todo mundo que chegar também saber sobre o que a gente está falando. Clica aqui no aviãozinho e compartilha, tá bom? Obrigada, Doug. Então vamos lá, gente. A procrastinação, primeira coisa que eu quero já... Ai, obrigada, Dalan, quanto tempo! Primeira coisa que eu quero já trazer aqui para já dar um alívio para vocês é que sim, existem alguns momentos que a gente vai procrastinar. Ninguém é uma máquina de fazer o tempo todo, né? Claro que muitas de nós somos, mas existem algumas coisas que de vez em quando a gente dá uma empurradinha com a barriga, tá? Então a primeira coisa eu quero te libertar que tá tudo bem se esporadicamente isso acontecer. Só que o que acontece muitas vezes é que a procrastinação acaba tomando conta, né, do dia a dia de muitas pessoas e principalmente de questões importantes, né? Porque a gente não procrastina geralmente aquilo que a gente está acostumado a fazer. Aquilo que a gente faz, sabe, com o botãozinho do piloto automático ligado, que você já faz diariamente, sabe aquele momento de... Quem trabalha em empresa, por exemplo, chega, já abre o e-mail, já tem aquele ritual, né? Ou quem tem o seu próprio negócio, tem o seu ritual específico. Aquilo que a gente está acostumado, você faz que você nem pensa e realmente não pensa. Até explicando para vocês um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro, tudo que a gente vai aprendendo e que vira automático, vai para o nosso subconsciente. O que isso quer dizer? Para o nosso cérebro economizar energia, o que a gente já aprendeu, por exemplo, quem dirige, né, quando estava tirando habilitação, você vai precisando pensar, né, na hora de trocar de marcha, precisa na embreagem, não sei o quê, pelo menos na minha época ainda tinha esse negócio de trocar de marcha, né, não sei se hoje em dia quem tira habilitação já tá no carro automático, me conta aqui, os mais jovens, mas na época que tava tirando habilitação, então você tinha que pensar, não era algo automático, então você precisava estar consciente, presente para aquilo. Depois que você aprende a dirigir, já fica no piloto automático. Você não pensa, vou pisar na embreagem e trocar de marcha, agora eu vou pisar na embreagem e trocar para outra marcha. Não, isso já acontece automaticamente, porque saiu da caixinha do consciente e foi para a caixinha do subconsciente, que é onde fica gravado todos os nossos aprendizados. E, inclusive as nossas dores, os nossos medos, estão todos eles nessa caixinha, tá? E aí, quando geralmente o que tá nessa caixinha que a gente tá acostumado, a gente já não procrastina, porque eu já sei fazer. E isso não me dá medo. Sim, geralmente a procrastinação tá muito relacionada aos nossos medos. Eu procrastino porque eu tenho medo de me frustrar se eu fizer isso. Quer ver? Quando a gente tem um projeto legal, seja do seu negócio, do seu trabalho, ou algo da sua vida, você tem um projeto e você tá procrastinando. Enquanto você tá deixando para depois, e muitas vezes a gente procrastina, porque procrastinar, gente, outra coisa, não quer dizer que você não tá fazendo nada, tá? A maioria das pessoas procrastina se ocupando com outras coisas que levam do nada para lugar nenhum. Então eu procrastino com aquilo que eu tô acostumada a fazer, que às vezes não vai me trazer resultado nenhum, ou que eu não precisaria nem estar fazendo. E aquilo que realmente importa, eu não faço porque eu falo que não dá tempo. Ai, o tempo passou voando, nem vi isso. Ai, porque não tá a oportunidade perfeita. Ai, porque não sei o quê. Né? Então, quando eu falo a palavra procrastinação, não quer dizer que a gente não faça nada. A maioria das pessoas procrastina se ocupando com 500 outras coisas. E mais uma coisa para você anotar aí.
Eu falei o primeiro ponto quando iniciou a live, que em algum momento a gente vai procrastinar alguma coisa e tá tudo bem, desde que isso não tome o controle da nossa vida. A segunda coisa é, estarmos ocupados é diferente de sermos produtivos. Porque eu posso, como eu tô falando aqui, estar ocupada com uma coisa e falar, nossa, meu dia tá super corrido. Isso não quer dizer que eu tô sendo produtiva. Porque às vezes eu tô fazendo um negócio que não vai me levar para lugar nenhum, que eu só tô fazendo porque eu tô acostumada, porque aquilo é confortável para mim. E por que a procrastinação, então, tá ligada com os nossos medos? Porque o que acontece? Geralmente com medo da gente se frustrar. Se eu tenho um projeto incrível, ou eu tenho na minha mente que eu quero fazer minha transição de carreira, ou eu criei algo novo e quero divulgar, ou seja, com relação à sua vida pessoal. Enquanto eu não tô fazendo, porque muitas vezes eu tô me ocupando com outras coisas, aquele projeto tá ali. Eu não fiz, mas não aconteceu porque eu ainda não fiz. Então eu procrastino para eu não precisar lidar com uma possível frustração disso não dar certo. Porque se eu fizer e não der certo, eu não tenho mais para onde correr. Então é claro que isso não é de forma consciente, tá? E o meu papel aqui é justamente trazer essa consciência para você, para começar a olhar e falar, caramba, é isso. E muitas vezes, isso já aconteceu muito comigo lá atrás, na hora que eu parava pra pensar, eu falava, nossa, é verdade? Na hora que eu paro pra pensar o que acontecia lá atrás, eu olho e falo assim, realmente, porque se eu coloco em prática e não dá certo, como que eu vou lidar com isso? E aí, por proteção, né, da parte mais primitiva do nosso cérebro, que é justamente onde estão os nossos medos, eu prefiro não fazer. E eu falo que eu não tenho tempo. E eu procrastino. Por medo de me frustrar. De me frustrar no sentido de ou dar errado, dar literalmente tudo errado, ou de as pessoas me julgarem, ou de não sair perfeito como eu gostaria, ou de dar certo e eu nem dar conta de fazer isso. Tem muita gente que eu atendo que a hora que vai ver, nossa, isso não fecha cliente, nossa, isso não consigo fazer minha transição de carreira, nossa, isso tá pesado demais. A hora que a gente vai ver, essa pessoa tá com medo de dar certo e não dar conta. E não dar conta com a perfeição que a pessoa se exigiu uma vida toda. Então, identifique enquanto eu vou pegar, não, tá aqui do meu lado a água, eu vou tomar água. Começa a pensar assim, o que você tem procrastinado? O que você tem esperado a oportunidade perfeita? O que você tem esperado o dia perfeito? Ou o que você tem contado mentiras, e não por maldade, de uma forma inconsciente, contado mentiras para si mesmo, dizendo assim, é porque não dá tempo. É porque eu vou esperar. O que você tem empurrado com a barriga? E a gente percebe muito isso, geralmente na virada do ano. Mas eu achei importante trazer aqui para você, porque a gente tá chegando na metade do ano. Quase metade de 2023 já foi. O que você tinha feito de acordo consigo mesmo lá em janeiro ou no final de dezembro do ano passado? Você tem cumprido? E aí, a hora que você identificou isso, que muitas vezes você tá empurrando com a barriga, de ainda não dá, ainda não sei o quê, começa a pensar, medo do que você tem? Se você der esse passo. Medo do quê? Medo das pessoas julgarem, medo do que vão pensar, medo de errar, medo de dar um passo novamente e se frustrar de novo. Eu vejo muitas pessoas, principalmente quando a gente fala, né, do mundo do desenvolvimento humano, né, de terapeutas, enfim, que vão se enchendo tanto de cursos e não conseguem colocar em prática, que começa a ficar com medo de fazer as coisas, porque aí vou me frustrar de novo, vai ser mais conhecimento acumulado e que eu não uso. E que eu não uso, quando eu falo, muitas vezes não uso pra mim. E geralmente também eu não uso pra mim, mas a gente não consegue identificar. Mas eu não uso pro trabalho que eu gostaria de fazer. E aí eu, por medo de me frustrar, paro de dar os passos. Então, o primeiro ponto com relação à procrastinação, eu vou trazer, sim, algumas formas para lidar. Mas primeiro a gente precisa trazer para consciência. Porque o que geralmente acontece... E que eu vejo muitas pessoas que acabam
jogando tempo e dinheiro fora com relação a isso, a gente quer ir direto para a solução. Vamos fazer, eu quero resolver isso, quero jogar isso para lá. Quanto mais a gente quanto mais a gente rejeita algo, mais aquilo fica maior, para a gente poder olhar e saber como lidar. E eu tive alguns feedbacks, inclusive dentro da turma 1 da mentoria em grupo Leveza, que a gente finalizou, de pessoas que falaram assim, nossa, Su, já passei por várias mentorias ou por vários tratamentos terapêuticos e aqui eu identifiquei que teve todo esse processo, desde olhar para a criança até a gente olhar para as nossas feridas, para depois a gente olhar para a parte estratégica, e isso que me destravou. Porque é justamente assim que as coisas funcionam, é o tomar consciência, saber como lidar com isso e aí entrar em ação. Se eu já começo aqui falando pra você, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, enquanto você não toma consciência, isso vai servir só como um alívio, você vai resolver aquela situação, a próxima situação de procrastinação que acontecer, e daí a pouco acabou. Porque você não entendeu por que ela está aí. Tudo que acontece na nossa vida, inclusive as doenças, tem uma função. É alguma coisa do nosso corpo que está ligando algum alarme. Inclusive quando eu procrastino, inclusive quando o meu financeiro trava, inclusive quando sempre se repetem os mesmos ciclos na nossa vida. Então, vou trazer sim algumas formas, racionalmente falando, de lidar com a procrastinação. Só que primeiro você precisa entender por que ela acontece na sua vida. E desde quando ela acontece? Porque existe esse medo da frustração e existe um ponto também, eu estava inclusive conversando com uma amiga ontem sobre isso, de exaustão. Pessoas que se cobram demais, desde muito pequenas, né, que geralmente são crianças que precisaram ter responsabilidades, mesmo sendo apenas crianças, ou que sentia que precisava cuidar dos pais, enfim, que precisaram crescer muito cedo, que começam a se cobrar para serem perfeitas desde cedo, porque eu não posso contar com ninguém, então eu não posso correr o risco de errar. Muitas vezes na fase adulta, vai chegando um ponto que esse adulto, né, que esse homem, que essa mulher vão se sentindo tão exausto, se cobram tanto para ser perfeito, que aí começa a procrastinar. Porque é como se tivesse acabado o combustível, é como se não tivesse energia para fazer mais nada. E aí imagina essa pessoa que já se cobra quando chega no nível de procrastinar. Aí a cobrança diária e aí a energia vai acabando ainda mais. Porque já existia uma exaustão por conta dessa autocobrança. Só que se a gente olha para essa autocobrança, também está relacionada aos nossos medos. Porque se eu não for perfeita, será que as pessoas vão continuar gostando de mim? Se eu divulgar o meu trabalho e ele não der tão certo quanto eu gostaria, o que as pessoas vão pensar? Será que eu vou decepcionar alguém? Então tudo está muito ligado aos nossos medos. Por isso que é tão importante, existe ferramenta para isso e formas para isso, a gente olhar para os nossos medos e entender, porque eles também têm uma função. E a partir do momento que eu olho para esses medos e entendo, ao invés deles me travarem, de fazer eu procrastinar, eu não colocar o tanto de coisa incrível que eu tenho em prática, ou eu não soltar minha voz para o mundo, ele acaba se tornando talento, potência para a gente usar através do nosso trabalho. Então, o medo, ele pode ser ou o controle da sua vida no sentido de travar, ou uma das suas maiores forças. Porque você fala, caramba, agora entendi porque ele tá aqui e eu posso usar isso a meu favor. E isso é lindo. É um processo lindo fazer esse movimento de olhar para o medo, de entender a função desse medo. Porque geralmente esses medos nascem quando a gente busca se sentir amado ou quando a gente sente que desapontou quem a gente ama e vão criando feridinhas ali. Só que se a gente não cuida, pensa lá na infância, criou uma feridinha, eu tô até com um arranhão, ó. Criou um arranhãozinho, pensa que isso aqui é na infância. Eu não cuido, aí esse arranhão vai formando um pus, vai infeccionando, daqui a pouco, pronto, não consigo nem relar na minha mão. Que são as coisas que a gente não olha, não lida, vai jogando debaixo do tapete.
e vai dizendo que tá tudo bem e às vezes aconselhando as outras pessoas a fazerem o que nem a gente faz. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos, somos falhos, a gente tá aqui realmente para evoluir, mas é muito importante ter a consciência e falar, caramba, eu posso olhar para isso. E o olhar para isso também pode estar relacionado à procrastinação, porque um outro ponto com relação à procrastinação, porque muita gente às vezes me fala assim, Su, tô procrastinando. Pode ser alguma questão que eu tenho com relação ao meu pai, alguma questão que eu tenho com relação à minha mãe, alguma questão com relação ao meu sistema familiar, né? Quando a gente fala dessa parte sistêmica, porque tanto a minha mentoria quanto a minha terapia, eu trabalho muito essa parte sistêmica. Pode, mas não necessariamente, né? Eu trouxe essa questão do medo, que claro, está relacionado geralmente à nossa infância e aos nossos pais, né, da exaustão. Pode ser alguma questão que você precisa olhar, só que muitas vezes é o medo de pagar o preço, de se responsabilizar. Porque até quando a gente cresce no sentido de tem sucesso, das coisas acontecem da forma que a gente gostaria, quanto mais a gente vai para o próximo nível da nossa vida, mais alto a gente precisa pagar o preço, mais responsabilidade a gente precisa ter, a gente vai absorvendo, né? Quando a gente olha, por exemplo, dentro de uma organização, né? Dentro de uma hierarquia na empresa, se eu estou ali com uma equipe, tenho pares de trabalho, tenho minhas responsabilidades, sim. Se eu vou ser gestora dessa equipe, minha responsabilidade é ainda maior, porque eu não tenho esses pares. Eu sou responsável por essas pessoas. Se eu vou para a direção, é mais responsabilidade ainda. Isso também vale quando a gente tem o nosso próprio negócio, ou quando você trabalha em uma empresa e quer fazer a transição de carreira para ter o seu próprio negócio. É mais responsabilidade, são tomadas de decisões que estão nas suas mãos. E para a gente buscar aquilo que a gente quer, a gente precisa pagar o preço. E quando eu falo preço, é preço com relação muitas vezes ao nosso tempo, preço no sentido de investimento financeiro, preço no sentido de eu vou mesmo com um friozinho na barriga. Então sim, existem questões invisíveis, né? Quando eu falo invisíveis, questões emocionais, nossos medos, as crenças, né? Que é o que a gente gravou lá atrás e que muitas vezes a gente repete aqui na frente. A lealdade, né? O emaranhamento familiar, né? A repetição de padrão de coisas que acontecem dentro da minha família. Mas existem questões mais racionais também, em que eu preciso só olhar e falar assim, eu vou bancar isso aqui. Eu tô com medo, mas eu vou com medo e vou bancar esse negócio. E eu sei bem o que é isso. Eu já passei por processos, né? Eu já passei pela minha transição de carreira, né? Para ter o meu negócio. Já entrei em cursos e mentorias que eu falava, caramba, será que eu vou dar conta disso? Olha esse investimento. Será que realmente vai dar certo? Eu falava, vou pagar o preço. Eu sei o que é ter esse frio na barriga. E tudo que eu trago aqui para vocês, eu sei porque muitas vezes também acontece comigo, né? E a gente tem uma boca e 2 ouvidos justamente para ouvir, e quando eu falo eu me ouço também. Só que estudando, né, e trabalhando, atendendo pessoas e cada vez me aprofundando mais e nesse processo de me conhecer desde 2016, 2017 que eu comecei meus atendimentos, eu vou criando experiências e ferramentas para ajudar nesse processo. Tanto para minha vida, quanto dentro dos meus atendimentos, quanto para vocês aqui na live. Então, olha para essa questão que você tem deixado para depois, para esse medo de dar esse próximo passo, ou essa ação que olhando de fora às vezes parece simples, e que na maioria das vezes o que acontece, você não coloca no papel. E tem um monte de gente, eu vejo muito isso na mentoria, eu falo, tá bom, então vamos pôr no papel. O pessoal arregala o olho assim como se o papel fosse um monstro. E por que acontece isso? Por que geralmente, e tem muita gente que me procura falar, eu tenho um monte de ideia, fiz tal coisa, mas parece que não vai. A hora que fala de pôr no papel, por que não põe no papel? Porque quando a gente tira daqui e coloca aqui, é como se eu já estivesse tornando isso mais tangível
mais perto de realizar. E aí o medo muitas vezes toma conta, quando eu não sei lidar, quando eu não tenho essa consciência. Então, primeiro ponto, isso que você hoje está procrastinando, ou que geralmente você procrastina na sua vida, você já colocou no papel? Como você se sente com a ideia de colocar isso no papel? De desenhar isso, de planejar, de entrar em ação? É leve? É pesado? Como que seu corpo reage? Porque o nosso corpo, gente, ele traz informações, não só as nossas sensações, né, as nossas emoções de, eu tô com medo, eu tô não sei o quê, e muitas vezes as nossas emoções vêm para nós muito confusas. Mas o nosso corpo, ele responde também. Nossa, isso me dá um frio na barriga, a hora que eu penso. Teve um movimento, tem um módulo dentro da mentoria que a gente trabalha muito a questão do dinheiro. E aí a gente faz um exercício ali, às vezes as pessoas falam, nossa, me revira até o estômago. Por quê? Porque o nosso corpo também traz essas informações. Então, a hora que você olha para isso, que você tem deixado para depois, que você está procrastinando, fazer minha transição de carreira, empacotar meu conhecimento, colocar em prática, me candidatar para aquela vaga, planejar ou pesquisar aquela viagem que eu tenho vontade, isso vale para tudo na vida, tá? Então, como você se sente a hora que você cogita a ideia de colocar no papel? E pode ser que muitas vezes venha o seguinte pensamento: acho que eu não vou dar conta. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei por onde começar. E aí a minha pergunta é, de quem você ouviu isso? Onde você aprendeu isso sobre você? Lá na sua infância, existia comparação entre os irmãos? Com você e um primo, uma prima? Como que era? Ou você sentia um tratamento diferente? Porque muitas vezes na maioria das vezes não é sobre o que falam, é sobre como a gente se sente. É sobre como a nossa criança interpretou naquele momento. Não sei se vocês já viram, eu não consegui localizar, porque eu queria até compartilhar aqui no Insta com vocês. Mas tem um vídeo que fizeram com algumas crianças, né? E aí vai mostrando as crianças falando sobre os pais. A hora que você vai ver, tem 3 crianças falando sobre os mesmos pais, aqueles 3 são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Só que a hora que você vê a fala de cada um, você não faz ideia que eles são irmãos, porque cada um conta a sua percepção de mundo. Isso mas é porque cada um nasceu em uma época e aí o pai e a mãe já era diferente, tinha mais experiência, menos experiência, estava passando mais dificuldade, menos dificuldade. Até quando você pega irmãos gêmeos, que nasceram, como o pessoal fala, na mesma barrigada, que estavam ali na barriga no mesmo tempo, que estavam com os pais na mesma época, mas cada um tem uma interpretação, cada um passou por um momento, cada um foi criando as suas feridas e também seus talentos. Então, qual que foi a sua percepção? Se na hora que você pensa em colocar no papel, ou empacotar tudo que você tem, ou se expor sobre aquilo que você sabe, se você pensa, eu não sou capaz de não sei o quê, quem que diz isso pra você? Porque o que geralmente a gente faz quando a gente não cuida e não olha pra isso, é um negócio que chama retraumatizar a nossa criança. O que isso quer dizer? Tudo que a gente aprende lá na infância, seja o que a gente considera como bom ou o que a gente considera como não tão bom, quando a gente não cuida do que é não tão bom, aquilo que eu julgo que fizeram comigo lá atrás, me cobravam demais, me comparavam, me diminuíam, eu me sentia culpada porque meus pais faziam muitos sacrifícios, enfim, tudo que eu tive de percepção lá atrás, se eu não cuido, eu repito comigo exatamente igual na fase adulta. Tudo que eu julgava, eu faço igualzinho comigo. Então, se eu ouvia, tirar 10 é o mínimo que você tem que fazer, seu irmão é mais esperto que você, você não sei o quê. Eu acabo repetindo comigo. Teve uma pessoa que eu atendi, uma mulher, e o pai queria que ela fosse menino, né, que nascesse um homem. E ela passou a vida provando pro pai o quanto ela era boa, mesmo sendo uma mulher. Ela queria muitas vezes provar
o quanto eu sou melhor que meus irmãos. E aí ela começou a se cobrar tanto que aquele dedo que ela sentia que tinha apontado do pai com relação a ela, na fase adulta ela estava fazendo exatamente igual. E aí travava o trabalho, travava o financeiro, travava tudo. Por quê? Ela mesma fazia isso e aí ela procrastinava. Porque ela falava, eu nem sou tão boa, inconscientemente, né? Eu não sou tão boa assim, eu não nasci homem. Eu preciso fazer um esforço em dobro para provar que eu dou conta. Então, o que você tem dito para você? De quem você ouviu? Como é, mais uma vez, colocar seus projetos no papel? E se já estão no papel, como é colocar em prática? Como você se sente? Quando você olha para esse passo que você quer dar na sua vida, e geralmente é um passo novo, né? Porque, como eu falei, o que tá na caixinha já do subconsciente gravado no pilotinho automático, a gente faz que é uma beleza. O que ainda tá na caixinha do seu consciente, que não é o piloto automático, a hora que você pensa, isso é leve ou é pesado? E se der errado? Qual é o pior cenário? E isso é um exercício que você pode sempre fazer. De começar a pensar e trazer justamente para o racional. Caramba, se der errado, o que vai acontecer? Eu vou ter que começar de novo. Quando eu fui fazer minha transição de carreira, claro que eu tinha acompanhamento, e aí eu desenhei, fiz o planejamento, tudo certo, para que o meu trabalho não fosse um peso, né? Então eu fiz o meu processo de transição, comecei a fazer, eu trabalhava numa multinacional em outra cidade, era praticamente 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar, ficava o tempo fora, chegava, fazia alguns atendimentos, estudava e dormia pouquíssimo. Mas por quê? Eu tinha acompanhamento, tinha um planejamento para que aquilo funcionasse, para que aquilo não me desse medo. E aí eu fui fazendo essa construção, só que aí o que eu pensava? Ok, o que eu tenho medo? Eu tenho medo com relação ao financeiro. E aí eu trabalhei isso, né, com relação ao dinheiro e essa programação. O que de pior pode acontecer? Eu comecei a me perguntar, nossa, e se eu sair dessa empresa, uma multinacional, onde eu sou bem paga, uma empresa super reconhecida, renomada, não sei o quê. Se eu sair, hoje eu tô atendendo, né, mas bem menos, porque eu não tinha agenda, porque eu trabalhava fora. E aí eu saio e não consigo mais. O que de pior pode acontecer? Aí eu começava a pensar, nossa, as pessoas vão me julgar. Olha a burrada que a Suzana fez. Porque geralmente, gente, é esse medo que a gente tem. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, eu trabalho desde os 16 anos. Eu não tenho vergonha de trabalhar, em qualquer área que seja. Eu não tenho vergonha de começar de novo. Vou fazer. Isso é simples assim? Não, é claro que eu tô falando de uma forma macro. Como eu falei, tive acompanhamento e para tudo que a gente vai fazer, a gente tem um passo a passo, tem formas de ser mais leve, tá? Mas é sempre olhar por esse lado, porque a hora que você pensa no pior, você vai ver que o pior não é nem tão ruim assim. E aí, quando você entende o que de pior pode acontecer, você consegue ter um cheiro do que é esse medo. E a partir do cheiro, de ter essa percepção do que é esse medo, você consegue traçar estratégias para lidar com ele. Então, esse processo de tomar consciência é essencial. Porque a partir do momento que você toma consciência do que está acontecendo, você encara de frente aquilo que está te travando. Pensando que hoje você topa pagar o preço por isso, que hoje você se responsabiliza por isso. E aí você olha e fala, tá bom, isso aqui de pior pode acontecer, então eu posso fazer isso, isso, isso. Caso isso aconteça, pronto. A sua mente já fala, ufa. E existe um último ponto com relação à procrastinação, antes de eu falar algumas formas de lidar, por mais que aqui eu já tô trazendo, que é a questão da culpa. E a culpa, ela tá relacionada ao que a gente fala dentro da constelação de má consciência. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou dar mais uma vez meu exemplo, quando eu fui fazer minha transição de carreira. Dentro da minha família, eu sempre aprendi trabalha em empresa ou presta concurso, que isso traz segurança. Isso era a boa consciência da minha família, é aquilo que
eu aprendi, que foi enraizado dentro do meu sistema familiar. Quando eu opto em sair de uma multinacional, sendo muito bem remunerado, uma empresa reconhecida, para ter o meu próprio negócio, ainda trabalhar como terapeuta, vou para má consciência. Eu vou para um caminho diferente do que a minha família falava. É isso aí, Suzana. Isso quer dizer que eles não me amavam, não me apoiavam? Não, isso quer dizer que eles tinham medo que eu sofresse. Então, Su, você teve um super apoio? No início, não. No início, não, no sentido, não de falar assim, Su, você não é capaz. De, Su, será? Fica aqui. Por quê? Por medo de eu sofrer. Por isso que quando a gente quer algo, isso já vai uma dica, uma dica não, na verdade é uma técnica, uma forma, porque dica leva a gente do nada para lugar nenhum. De você começar a lidar com isso o porquê isso é importante para você, o porquê esse próximo passo faz sentido para você. Porque se para mim fazer essa transição, né, começar a fazer meus atendimentos, fazer as palestras, fazer as mentorias, dar os treinamentos, não fizesse sentido, eu tinha travado, porque era seguro onde eu estava. E eu podia ir para qualquer outra empresa, né? Eu sempre fui muito comprometida e sempre deixei as portas abertas das empresas que eu saí, sempre deixei tudo muito redondinho. Então, era fácil estar ali. Era fácil se eu não quisesse pagar o preço pelo que eu queria. Lembra que eu falei sobre pagar o preço? Só que, para mim, não fazia sentido continuar. E fazia muito sentido o que eu queria construir para minha vida. Que era trabalhar tanto a parte terapêutica, para que cada pessoa conseguisse olhar para os seus traumas, para as suas dores, saber como usar a inteligência emocional a seu favor, quanto para essa parte da mentoria, para ajudar mais pessoas a se sentirem realizadas independente das atividades que fazem. E realizadas no sentido de ter resultados e ter prosperidade, porque não adianta tá feliz com o que trabalha e não, enfim, né, não ter resultados. Então, precisa fazer sentido para você pagar o preço. E para você lidar com essa culpa da má consciência. Porque dentro do padrão da minha família, esse não era o correto, o melhor caminho, o caminho que eles sentiam que eu estava segura. Só que quando faz sentido para nós aquilo que a gente quer fazer, e aí tem a questão, né, de trabalhar autoconfiança também, porque senão você vai achar que você não é capaz, eu não preciso pedir permissão para fazer, eu faço. Claro que com respeito às pessoas, enfim, mas eu faço. E aí essa culpa, essa má consciência não toma conta. Vai bater um pouquinho de culpa, vai bater um pouquinho de desconforto? Vai. Não vamos se iludir, gente, porque às vezes as pessoas falam coisas milagrosas e não sei o quê. A gente é ser humano, tá? Bem comum, todo mundo que tá aqui. Então, vai ser normal dar um friozinho na barriga, é normal sentir medo, é normal sentir culpa, tá tudo bem. Só que a partir do momento que o que eu quero faz sentido para mim, e isso está muito relacionado a vendas também, que a gente trabalha dentro da mentoria. A partir do momento que o que eu quero faz sentido para mim, eu pago o preço. Eu faço acontecer. Que eu olho para os meus medos e coloco no papel, a hora que você põe no papel, gente, o que você quer fazer. Isso mas não é um projeto, é para eu mudar para tal empresa. Isso é para eu empacotar tudo que eu tenho de conhecimento. Eu não faço ideia de como fazer, começa a rabiscar. Porque a hora que você coloca no papel, até os medos mesmo, nossa, eu tenho medo de tal coisa, escreve, eu tenho medo do julgamento. Escreve no papel, tô escrevendo aqui, tenho medo do julgamento. Você olha, você já fala assim, nossa, que pequeno, né, 3 palavrinhas. O monstro que tá na sua cabeça, que é gigante, que é da parte primitiva do nosso cérebro e que é importante para nossa proteção, né? Porque o medo, ele é um sinal assim, viu? Deixa eu ver, Angelita, toma cuidado, esse caminho a gente não conhece, atenção. É o semáforo amarelo.
E aí cabe a cada um de nós como adultos deixar que esse semáforo amarelo do atenção vire um sinal vermelho em que você trava e aí às vezes não consegue dar continuidade a um curso, não consegue colocar em prática, não consegue mudar de empresa, não consegue... Teve uma pessoa, sempre compartilho com vocês esse caso que eu achei sensacional. A gente foi trabalhar a questão da carreira, né, e a gente trabalhou que ela queria fazer a transição de carreira dela, só que ela tinha uma crença muito forte. O que é crença? Crenças são... Pensa assim, quando a gente é criança, a gente sai gravando tudo que recebe. Então, são gravações que você tem de lá da infância que você vem repetindo até hoje pra você. E ela tinha algumas questões, alguns bloqueios muito fortes com relação ao dinheiro. Isso, inclusive, atrapalhava na carreira dela. Só que eram tão fortes que ela tinha um desejo muito grande de fazer uma viagem internacional, porque ela nunca tinha feito, e ela achava que ela precisava ser milionária para fazer, muito rica para fazer essa viagem. A partir do momento que a gente começou a trabalhar, que ela começou a entender esse medo dela, porque ela tinha medo de faltar. Ai, tal curso, ai, não vou fazer porque vai faltar. Ai, tal viagem, não. Ela começou a entender, então, algo que a gente trabalhou para a carreira, que era esse medo, que aí ela começou a colocar no papel e a gente foi trabalhando para ela poder fazer essa transição. Ela virou e falou assim, caramba, eu posso fazer essa viagem. E aí ela já se programou, começou a pagar a viagem, ela fez no próximo ano, porque hoje em dia a gente tem a opção de parcelar. Parcelou a viagem para quando ela fosse viajar já tivesse pago, foi comprando dólar e fez a viagem. Por quê? Só porque ela colocou no papel? Não, teve todo um processo pra gente trabalhar. Mas a partir do momento que você coloca no papel, você fala, caramba, dando exemplo dela da viagem, eu posso fazer essa viagem aqui, a passagem aérea é R$4.000. Só que se eu dividir em 12 vezes, vai ficar 300 e alguma coisa. Nossa, esse valor, se eu deixar aquelas pizzas, aquelas coisas, e aí você vê que dá para encaixar. Mas por quê? Você tirou daqui que tá criando um monte de medo e colocou no papel. Isso vale para todos os seus sonhos, isso vale para cada coisa que dá medo. Ah, eu tenho um monte de curso, coloca no papel. É o primeiro monstro, é a primeira bolha que você vai estourar. Para você poder dar o próximo passo. Para você trazer para a consciência, para você trazer para o racional. Porque de verdade, o que trava e o que faz a gente procrastinar não é a razão, porque a razão fala assim, é por ali, tá? Geralmente é o invisível. São as emoções, os bloqueios, os medos, a repetição de padrão. Eu procrastino de uma forma inconsciente, tá? Tô falando do seu subconsciente falando com você. Olha, Mariazinha, você procrastina, porque se você der esse passo e fizer sucesso, você vai ganhar mais, ganhar não, porque criança que ganha, você vai fazer mais dinheiro que todo mundo da sua família, você vai sentir muita culpa, eu não quero lidar com isso, e se as pessoas se afastarem da gente, não vamos fazer não. É isso que acontece, vão tendo conversas internas que a gente não se dá conta. E aí, a partir do momento que você toma consciência, que você põe no papel, que você se dá conta e fala, vou pagar o preço, não tem ninguém que te segura. Porque a maioria das pessoas param e começam a procrastinar, faltando às vezes 2 passinhos para conquistar aquilo que elas desejam. Porque a gente sente que tá perto. E por medo de se frustrar, a gente para. Faz sentido, gente? Até aí tá tudo bem, tô falando muito rápido. Eu anotei algumas coisas aqui, mas o que tá vindo também, eu tô falando pra vocês. E quem tiver algum exemplo, alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, vai enviando. Então, o primeiro passo, enquanto vai chegando pra vocês vão me respondendo, vai chegando pra mim. Primeiro passo vai ser sempre se tomar consciência. Não tem como ser diferente. Su, dentro da mentoria, você trabalha com essa mentoria sistêmica, a gente olha para dinheiro, a gente olha para carreira. Vai trabalhar isso, tomar consciência? Vai, porque é isso que trava. Vai, porque é isso que faz muitas pessoas trabalharem 15 horas e não ter resultados.
Vai, porque é isso que faz muitas pessoas se afundarem num negócio, num mundo de autoconhecimento e de cursos e parar, mesmo com um monte de conhecimento. Eu atendo tanta gente incrível, na verdade só atendo gente incrível porque eu acho que todos nós somos incríveis, fortes, brilhantes. Eu tava até conversando com uma pessoa hoje que perguntou sobre a mentoria em grupo. Só que às vezes a gente é tão machucado, nosso gravadorzinho vai ficando tão ferido que nem a gente consegue se olhar dessa forma. E nem as pessoas que você olha do lado e fala, nossa, caramba, esse aqui é confiante. Ou esse aqui, ó, anda até com o nariz pra cima. Vou te contar um segredo. E se anda com o nariz pra cima, você vai fazer que sim com a cabeça. Quanto mais a pessoa tenta ser imponente na posição, né, nesse olhar assim, mais essa pessoa precisou se proteger na infância. Foi a armadura que ela aprendeu para conseguir sobreviver. E todos nós temos nossas armaduras, nossas máscaras. De ser perfeita, de ser boazinha, de salvar todo mundo, de terapeutizar todo mundo. De assumir a responsabilidade de todo mundo dentro da empresa. De ter dificuldade de não conseguir cobrar porque aí eu não vou ser legal. Cada um usa uma armadura. Que armaduras que você está usando? Porque às vezes as suas armaduras estão te impedindo de dar o próximo passo. E às vezes falta só 2 passinhos para você chegar onde você quer. Que medos que estão travando você de fazer aquilo que é necessário para você conquistar aquilo que você deseja. Porque sim, a gente precisa pagar o preço. Nós somos adultos. E pode ser, quando eu falo nós somos adultos, por que você está falando isso? Eu já vou trazer algumas orientações mais racionalmente falando para lidar com a procrastinação. Por que eu falo nós somos adultos? Porque todos nós somos crianças que crescemos. Eu sempre bato nessa tecla porque é essencial vocês tomarem consciência. Só que se eu não trabalho, não olhei para aquela criança, de uma forma inconsciente, a minha criança toma conta das minhas decisões. E aí eu fico com medo de desagradar, eu fico com medo do julgamento, eu acho que eu não vou dar conta. Por quê? Porque aquela criança aprendeu. E aí, enquanto eu não olho para aquela criança, fica difícil eu dar meus passos como adulto. E a criança não paga o preço, a criança ganha. Ela não tem força, ela não dá conta. Nem se você precisou se responsabilizar muito cedo. Posso te falar uma coisa? Você não dava conta. E provavelmente você está se sentindo exausto ou exausta. Provavelmente você tem um monte de choro que você engoliu uma vida inteira. E enquanto você não trabalhar e não lidar com isso, e se der o devido valor, as pessoas não vão te valorizar. E aí, para não se frustrar, o que a gente faz? Procrastina. Clica no coraçãozinho aqui se tá fazendo sentido para vocês. A gente procrastina. Porque é mais fácil falar, ainda não fiz. Nossa, não deu tempo. Nossa, é que ó, tava correria, ó, é que fulano me ligou. Do que eu falar, putz, fiz e deu errado. Fiz e tá pesado. Fiz e não dou conta. Fiz e tô com medo. É mais fácil, gente. E eu sei que é doído ouvir, mas é necessário. E é um chacoalhão para todos nós. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa bem comum como vocês. Que tem os meus processos e ainda bem. Porque cada medo meu, cada coisa que eu passei, hoje serve como ferramenta dentro dos meus atendimentos. Dentro dos meus processos, dentro de cada projeto que eu crio. Eu olho para aquela Suzana, eu olho para todas as dores, para todos os medos que ela teve, para toda a autocobrança. Pensa uma menininha não se permite tirar B na escola. Era meu nível de autocobrança. Já cheguei a ficar doente por conta disso. Meus pais me cobravam para eu tirar, mas minha criança, lembra que eu falei que não é sobre falar, é sobre sentir, é sobre perceber? Mas minha criança se sentia muito amada quando ela era perfeita. Quando ela era bem pitiquinha e sabia ler e escrever, sendo que as outras crianças não sabiam.
E a sua criança? O que ela aprendeu? Por que você tem procrastinado hoje? Será que você topa pagar o preço por aquilo que você quer? Você já parou para pensar sobre isso? E sim, essa é a Suzana. Doce, acolhedora, mas que às vezes precisa falar coisas para dar um chacoalhão, porque é assim que a gente funciona. E foi assim que eu aprendi a me conhecer também. Entender que eu não sou só emoção e nem só razão. Eu sou a mistura dos dois. Isso faz parte do nosso processo. Acolher cada pedacinho nosso. Porque em muitos momentos, até compartilhando um pouco da minha história, da minha vulnerabilidade com vocês, em muitos momentos eu não me permitia ser direta, falar coisas que pudesse causar desconforto para as pessoas. E aí eu passava do quê? De trouxa. Em outros momentos eu falei, caramba, que trouxa, eu fui para o outro extremo. De ser a pessoa mais racional do mundo. De às vezes até nem abraçar as pessoas direito. E aí me cobrar excessivamente, ser perfeito e virar um trator de fazer. Tinha resultado? Suado. Só que não era bom também. Até eu achar o caminho do meio. Que eu posso ser os dois, quando necessário. Razão e emoção. Eu sou mulher e como essência tenho o feminino, mas eu tenho o masculino comigo também. Senão eu viro só a mãezona, só a acolhedora. E não, né? Para quem tem o seu próprio negócio ou para quem quer ter o seu próprio negócio, a gente precisa desses dois lados, que é um outro ponto que eu trabalho dentro da mentoria. Preciso sim, falando de mim como mulher, né? Do meu feminino, para conectar, para me comunicar, para magnetizar. Mas eu preciso do meu masculino para ter foco, para em alguns momentos ter o silêncio, para ser direta, para falar o valor do meu trabalho é tanto. Porque senão a gente acaba se afogando ou em um ou em outro. Não sei porque eu falei isso, mas achei importante falar. Então vamos lá, gente. Então olhamos para essa questão da procrastinação, lembrando que eu vou falar algumas coisas mais racionalmente que vocês vão perceber no dia a dia de vocês e ver que você pode estar alimentando sua procrastinação, tá? Já vou falar aqui para vocês. Mas, só reforçando para quem ainda não viu, a turma 2 da mentoria sistêmica leveza, que é uma mentoria em grupo, essa mentoria em grupo é só para mulheres, tá? Porque a gente trabalha inclusive essa questão do feminino e do masculino, da razão e da emoção, inclusive para o nosso trabalho, de conectar, mas também falar, o valor do meu trabalho é tanto, mas acima de tudo valorizar o seu trabalho. Então, quem quiser mais informações dessa mentoria que a gente vai iniciar agora no finalzinho de junho, para já começar o segundo semestre com tudo, finalizando a live, manda eu quero por direct que eu te passo todas as informações, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui, de uma forma macro, a gente tem ferramenta, tem exercício, tem passo a passo para fazer dentro da mentoria. Então a gente vai olhando desde as feridas, dos medos, das repetições de padrões, desse olhar para o dinheiro, olhar para o trabalho, olhar para si, né? Porque quando a gente fala de venda, se você não souber vender a si mesmo e falar, eu sou boa nisso, não adianta. Então, a gente começa da parte interna para ir para a externa, tá? A gente vai trabalhar tudo isso um pouco mais. Para vocês terem uma ideia, alguns dos depoimentos, eu vou ver se eu divulgo aqui para vocês da mentoria. Tinha uma pessoa que estava com um projeto parado e que não conseguia divulgar, não conseguia dar o próximo passo, estava travada ali, iniciou o próprio negócio. Uma outra tinha dificuldade de cobrar, agora eu tô falando meu valor é tanto e pronto. Uma outra falou, parece que eu não tinha voz dentro da equipe ali para poder me posicionar e agora tá com o próprio negócio de consultoria. Trouxe essa informação, teve algumas, né, como eu falei para vocês, que já tinham passado por várias mentorias, várias coisas e falaram, agora eu entendi, agora sim eu destravei, agora sim tá mais leve, né, porque algumas sentiam culpa quando olhavam pro dinheiro ou quando iam cobrar pelo seu trabalho e aí sentiam essa culpa. Então a gente trabalhou para quê? Para que essas pessoas sintam confiança para empacotar o seu conhecimento, para colocar em prática. E mais do que isso, gente, eu acho que se hoje você está procrastinando e travado em algum ponto, tem algo que você precisa olhar para você.
E tem algo que eu falei na live sobre de dinheiro e que eu quero trazer aqui para você. Talvez você não se ame o suficiente para fazer dinheiro para você hoje, para ter um trabalho que você sinta realização e ter resultados por ele. E talvez você precise trabalhar isso antes de qualquer outra coisa no mundo. Porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar. E aí é onde geralmente a gente vai em empresa e ninguém sente que ninguém valoriza. Tá em um grupo de amigos e parece que ninguém valoriza. Porque você não se valoriza. Vamos lá. Então, quem quiser envia direct com eu quero. As vagas são limitadas porque eu acompanho bem de perto todo o grupo da mentoria. Todas as pessoas ali, a gente tem exercício, a gente tem constelação coletiva, tem a parte mais racional, a gente fala sobre propósito, sobre vendas, sobre como falar sobre o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, independente de você ter o seu negócio ou ter esse desejo, mesmo que você trabalhe em empresa, a gente olha para tudo isso, tá? Então vamos lá. Como assim, Su? Você falou que então eu posso estar procrastinando, alimentando a minha procrastinação? Sim. Quer ver? O que acontece? O nosso cérebro, ele não entende olha, em tal momento você vai ser super produtivo ou super produtiva. Teve uma pessoa que eu atendi e ela tinha uma terapeuta e ela estava com questões com relação à escutativa. O que é escutativa? Quando a gente é terapeuta, acredito que advogadas também, enfim, quando a gente é profissional da ajuda, né? Médico, terapeuta, advogado, em que o nosso trabalho é ajudar o outro de alguma forma, né? Mesmo que tenha esse equilíbrio de troca, né? De eu ajudo, mas eu recebo pagamento por isso. E quando a gente é profissional da ajuda, a gente precisa ter a escuta ativa. O que isso quer dizer? Eu preciso aprender mais a escutar do que falar. Eu preciso prestar atenção no que aquela pessoa está dizendo. E aí era uma das questões que essa pessoa tinha. E aí o que eu falei para ela? Eu preciso treinar mais isso dentro dos meus atendimentos. Eu falei, não. Você precisa treinar isso na sua vida. Porque o nosso cérebro, ele não vai entender, por exemplo, o meu... agora eu estou atendendo, deixa eu prestar atenção no que essa pessoa está falando. Não, a gente precisa fazer isso todos os dias. E com relação à procrastinação, a mesma coisa. Não é só a hora que eu estou no meu trabalho, a hora que eu estou fazendo A, a hora que eu estou fazendo B. É em tudo. Desde um simples, encher um copo d'água. Então, por exemplo, não sei se você usa copo, você tem seu squeeze, sua garrafa de água, enfim. A hora que você vai encher, você espera encher até a boca? Ou você para na metade? Porque se você para, mesmo que seja faltando um pouquinho, você já tá falando assim pro seu cérebro, não precisa ir até o fim. Até um terço tá bom, até a metade tá bom, até chegar perto do fim tá bom. Você se propõe a correr, você fala que você vai correr 2 quarteirões. A hora que tá chegando no final do segundo, você para. Você tá falando pro seu cérebro, não precisa chegar até o fim. Eu vou fazer uma caminhada de 1 hora, parou com 50 minutos. Cérebro, não precisa fazer nada até o fim. Comece a perceber dentro das atividades simples, como encher um copo de água, uma garrafa de água que você faz no dia a dia, se você faz até o final. Porque se existe alguma atividade, principalmente essas diárias, e encher copo e garrafa de água, pelo menos pra mim não é diária, é toda hora porque eu tomo muita água. Se nessas atividades que você repete várias vezes no seu dia, você não finaliza, você está ensinando o seu cérebro a procrastinar. Você está ensinando para sua mente que até certo ponto tá bom, não precisa concluir. E é onde você começa um monte de coisa e não termina. Seja curso, tem gente que é um monte de planilha, um monte de aba aberta no computador. Isso vale também, inclusive, para o computador. Tá com um monte de aba aberta, você tem finalizado essas abas aí, essas atividades que você começou? O seu cérebro, ele não entende o que é sua meta, o que é seu desejo, o que não é. Ele só fala assim, tá bom, esse aqui, não preciso terminar, assim tá ótimo. Então, preste atenção no seu dia a dia. Que informações você tem mandado para si mesmo?
Que comportamentos você tem feito na sua vida? Para, se necessário, ajustar. E aí, o que também é importante com relação a isso? Isso eu não fiz. Começa a fazer. Começa a finalizar. E mais do que isso, lembra que eu falei lá no começo? A frustração, geralmente, está relacionada ao medo da frustração. O que você tem vontade, desejo, ou você espera fazer hoje e não está fazendo? Será que esse passo não está muito grande? Você já chegou a quebrar isso em metas? Ai, que bom, Val, fico feliz que gostou. Porque geralmente a gente olha e fala, caramba. Por exemplo, aí eu começo um curso, eu vejo que tem 380 horas. Nossa, 380? É assustador. Quando eu começo a quebrar e falo assim, eu vou estudar 1 hora por dia. Ou no fim de semana eu vou estudar 3 horas. Percebe que 1 hora é melhor do que 380? Emagrecimento. 10 quilos. Nossa, 10 quilos. 1 quilo por semana. Percebe que é mais fácil? E aí, a partir do momento que você quebra, para o seu cérebro fica mais fácil. E aí, quando você olhou para esse medo, entendeu, quando você mudou no seu dia a dia, não tá ficando só no quase, nas ações básicas que você faz no seu dia a dia, tá finalizando tudo. E quando eu falo de finalizar, gente, não é nem só sobre finalizar, tá? Pode ser sobre finalizar ou sobre o daqui a pouco eu faço. É um jeito que você tá ensinando o seu cérebro a procrastinar. Então, tem um negocinho aqui, tá desarrumado, daqui a pouco eu faço. Tem um e-mail que é 1 segundo pra você responder, daqui a pouco eu respondo. Alguém te mandou o WhatsApp, você leu, daqui a pouco eu respondo. O que você tá ensinando pro seu cérebro? Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E aí o daqui a pouco vira 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Então vale tanto para o que eu não terminei de atividades básicas, que isso vai vindo como informação, como para o daqui a pouco eu faço. Então tudo que você puder fazer naquele momento, faça. E se você não puder, tem algo que ajuda muito, inclusive com relação à ansiedade, né? Porque a ansiedade é excesso de futuro. O que é? Você tem um caderninho, ou eu uso o bloco de notas, que é o famoso caderno do tem que. O que é isso, Su? Lembrei de algo, por exemplo, agora eu tô fazendo a live, lembrei que eu preciso comprar tal coisa. Vai dar para eu fazer agora? Não. Vou lá no meu caderninho do tem que, comprar fruta. Porque, de alguma forma, você já mandou o comando para o cérebro de ok, a informação já recebida. E outra, você esvazia ele para não ficar pensando, preciso comprar fruta, preciso comprar fruta, preciso comprar fruta, preciso responder para fulano, preciso... Então, o que for possível fazer na hora, faça na hora. Recebeu uma mensagem do WhatsApp, não deixa para responder depois. É claro que tem mensagem que exige mais atenção e que você precisa de um tempinho maior. Mas o que for possível, mostre para o seu cérebro que você se responsabiliza e faz na hora. Porque para a mesma coisa do eu não termino nada, você pode estar mandando a informação de eu nem começo nada, sempre depois. Sempre, depois eu vejo, depois eu penso, depois não sei o quê. E aí sua vida vai ficando para depois. E depois, e depois. Chegou 2024, 2025, e depois, e depois. Então, olhe para esse lado racional também, que é racional, mas não é. Mas que racionalmente você tem o controle. Porque isso ajuda muito na hora de você colocar em prática. E o ponto que eu estava falando é com relação a metas. Olhe para isso que você tem procrastinado e vai quebrando em pequenas metas. Mesmo que você fale, nossa, que meta besta, porque isso aqui já tá pequeno, deixa menor ainda. Se tá te assustando ainda, ou você não olhou pro seu medo, ou tem coisa que você precisa trabalhar, porque isso é fato, a gente precisa, ou você não quebrou o suficiente. Desde, nossa, minha atividade de amanhã é colocar no caderno isso que eu preciso fazer. Coloca como meta. Porque aí você vai quebrando de uma forma que para sua mente não fique assustadora, fique acessível. E aí, a partir do momento que você coloca no papel
quebra em pequenas metas e vai cumprindo, pro seu cérebro vai gerando um neurotransmissor que chama dopamina, né? Que dá aquela motivação, que dá prazer pra gente, porque você vai vendo, você fala, realizei. E o nosso cérebro, ele funciona buscando ou resolver a nossa dor de algo que tá incomodando. E quando eu falo dor, não é dor física. A dor pode ser, eu tô com fome, vou lá resolver isso. Tô com sede, vou e tomo água. Então ele funcionou para resolver nossa dor, ou tô com medo, tô travada, tenho medo da escassez, enfim, ou buscando prazer. Por isso que muitas vezes, chocolate, o que é? Busca do prazer imediato. Então, a partir do momento que você quebra essas metas, coloca no papel e você vai dando ok, você vai recebendo esse prazer, que é a recompensa que o nosso cérebro busca para querer fazer algo. E é uma forma também de você ir alimentando a sua autoconfiança. Porque a maioria das pessoas que eu atendo, que eu falo que a gente atrai semelhantes, são pessoas que se cobram muito e que fazem muito. E que não conseguem reconhecer esse muito porque acho que nunca está fazendo o suficiente. Quando você coloca no papel, você consegue tangibilizar o seu processo. Lembra? Tira daqui e coloca aqui. E aí, a partir do momento que você consegue, que você mede a sua evolução, além de já ir gerando a dopamina de conseguir, você consegue medir e falar, caramba, olha os passos que eu tô dando. E a partir daí também começar a trazer recompensas. Quando eu terminar tal coisa, eu vou me presentear com isso. E quando eu falo presentear, você não precisa abrir um champanhe, você não precisa comprar algo. Às vezes o presentear é, hoje eu vou tomar um banho mais demorado. Hoje eu vou fazer isso aqui diferente. Hoje eu vou me permitir fazer tal coisa. Porque você traz mais leveza para a sua vida. Porque, voltando lá para o ponto inicial, quando eu procrastino, geralmente eu tenho medo de me frustrar. Quando eu vou trazendo essa leveza, quando eu olho para os meus medos, quando eu entendo o que está acontecendo, quando dentro da minha rotina eu vou finalizando as coisas, eu não vou deixando as coisas para depois, eu quebro essas metas em pequenos passos e eu vou me recompensando, não tem por que eu deixar para depois. Claro, trabalhando a autoconfiança, né? Trabalhando toda a parte interna. Que eu falando assim, fala, nossa, isso parece fácil, né? Falar pra você é fácil. Eu sei que é necessário, a gente precisa pagar o preço. Até o que a gente ama fazer, a gente precisa pagar o preço. Hoje, por exemplo, é feriado aqui na minha cidade. Eu tô pagando preço trabalhando normalmente, porque eu atendo de pessoas do mundo todo. E mesmo se eu não atendesse, pra mim tá tudo bem, por exemplo, estar aqui com vocês. Porque esse preço pra mim vale a pena pagar. Será que você realmente tem pago o preço por aquilo que você quer? E será que realmente vale a pena? Para as coisas simples do dia a dia, você tem pago o preço? Ou desde quando você tem pago preços altos e se frustrando? E quando eu falo preço, gente, não é necessariamente valor financeiro. Porque às vezes pode ser que você esteja só cansado e precisa descansar, senão o motor para. E precisa se olhar com carinho, porque enquanto você não olhar para você mais, você vai procrastinar. E mais difíceis são os resultados de vir. E mais longe vai ficando aquilo que você deseja. E mais você vai se cobrando. E mais. Só que esse mais leva você para o menos. Menos alegria, menos disposição, menos prosperidade, menos leveza para sua vida. As coisas vão ficando cada vez mais pesadas. E aí vira um ciclo. Então, a minha pergunta para você é: você quer ir para o mais ou para o menos? Mais vida, mais alegria, mais prosperidade, mais realização, mais execução, mais conexão, ou para o menos? E o que você tem feito por isso? De tudo que você ouviu aqui, o que você vai colocar em prática na sua vida a partir de agora? Porque conteúdo por conteúdo, gente, o conhecimento se perde. Eu conheço pessoas que acho que poderiam comprar umas 10 casas com o tanto de curso que fez.
com o tanto de informação que tem. Só que todo esse dinheiro foi pro ralo. Pro ralo literalmente não, porque sempre alguma coisa a gente tira disso. Mas conhecimentos que nunca foram colocados em práticas. Então, pelo menos uns 80% foi perdido. O conhecimento só vira sabedoria quando a gente coloca em prática na nossa vida. Então, o que você vai fazer a partir de amanhã ou a partir de agora para colocar em prática? Agora mesmo, eu já vou precisar encher minha garrafa de água, já vou encher inteira. Ó, já vou criar meu bloquinho de notas aqui para eu anotar o que eu preciso fazer, para eu não ficar enchendo meu cérebro de coisa. Já vou parar um momento e me conectar comigo, às vezes pela primeira vez na minha vida, e ver medo do que eu tenho, de me frustrar com o quê? Porque eu não tô fazendo isso. Com quem que eu aprendi? Por que eu tenho esse medo? Ou que padrões que eu tô repetindo? E eu vou dizer, não é fácil a gente fazer isso. Uma das coisas... Tem duas coisas muito difíceis e que eu vejo que causa mais desconforto dentro da mentoria. A primeira é a gente olhar pra gente mesmo. É parar e olhar e falar, caramba, o que tá doendo aqui? E mais do que isso, entrar em ação a partir disso. E a segunda, quando a sua autoconfiança, quando o seu valor por si, quando a sua venda pra si tá, ó, é falar sobre as coisas que você faz bem. E não das suas funções. Não é, ó, nesse momento eu estou mentora. Não é sobre a minha função, é sobre a minha essência. Independente da função que eu estiver exercendo, seja dentro de família, né? De irmã, de filha, algumas pessoas de mãe, de esposa, enfim. Ou seja dentro de funções de mentora, de palestrante, de treinadora, de terapeuta. Isso são as minhas funções. A minha essência como Suzana, dentro da minha essência eu tenho o talento de me comunicar. Dentro da minha essência, eu tenho o talento de simplificar as coisas que muita gente complica e trazer de uma forma mais acessível para as pessoas. Dentro da minha essência como Suzana, eu tenho o acolhimento. Dentro da minha essência como Suzana, eu tenho o raciocínio rápido que eu pego as coisas assim, ó, num pulo. Dentro da minha essência como Suzana, eu tenho a percepção, eu tenho a intuição, que inclusive herdei da minha mãe. E para muitas pessoas, às vezes é difícil falar e às vezes é difícil até ouvir eu falando coisas boas de mim. Porque a gente vai aprendendo a ser humilde, menos. O que ou como você tem falado sobre você? Se para você é difícil falar sobre a sua essência e não sobre as suas funções, porque muitas vezes gente, inclusive, tem medo de fazer transição de carreira por conta de ter importância naquela função. E ver a vida como sendo aquela função e não essência. Como você tem olhado para a sua essência? E pode ser que você nunca tenha olhado e por isso você procrastina. É gostosinho, às vezes, parar e olhar? Não. Mas eu posso te dizer que vale muito a pena. E esse foi um dos feedbacks que eu tive dentro e que eu tenho dentro das minhas mentorias. Ó, isso no começo não foi gostosinho, porque eu já aviso, ó, pode ser que você fique brava comigo, pode ser que aconteça isso, que às vezes você não tenha vontade de olhar para isso, mas que é necessário e que vale cada segundo, que vale cada centavo, que vale cada lágrima, porque chorar faz a gente limpar a nossa alma. E pode ser que você, nesse momento, esteja procrastinando porque você não lavou sua alma. Que você foi aprendendo tanto a engolir o choro que tá pesado demais dar o próximo passo que esse tanto de lágrima que tá guardado aí dentro de você. É isso. Então, olhe para isso. Olhe para essa procrastinação. Ela tá querendo te mostrar algo. O que você tá procrastinando? É realmente importante isso para você? Você tem disponibilidade para pagar o preço? Como você vai se sentir realizando isso? E lembra, a gente não é movido pelo racional e nem a gente guarda as coisas racionais. A gente se conecta e faz aquilo que faz sentido para nós. Se eu desenhar um monte de rabisco aqui, vocês não vão lembrar no dia seguinte. No segundo seguinte, se eu desenhar o coração e colocar o nome de algum de vocês aqui, vocês vão guardar no coração e falar, nossa, a Su falou sobre amor. É porque é o que faz sentido. Isso vale para vendas, isso vale para carreira, isso vale para viagem, isso vale para tudo. E para finalizar, eu vou compartilhar algo sobre o fazer sentido, que eu compartilhei
com as mulheres da turma 1 da Mentoria Leveza. Compartilhei hoje com 2 mentoradas minhas. E vou compartilhar com vocês para você ver como precisa fazer sentido para a gente executar as coisas. E o quão isso tá ligado a procrastinar ou não. Semana passada que eu compartilhei com elas. Eu tava no carro, tava com o rádio ligado, e aí eu ouvi começou uma propaganda falando assim: você quer viajar para os Estados Unidos ou para o Canadá sem precisar de dor de cabeça de visto? Você quer morar na Europa de uma forma tranquila, tal? Venha para a agência X. Aqui, se você tem descendência italiana, portuguesa, não sei o que, procure-nos e nós vamos te ajudar a realizar esse sonho. O que eles estão fazendo? É uma agência que te ajuda no processo de você ter cidadania europeia, que te ajuda nesse processo de documentação. Só que se eles falassem na propaganda, olha, se você precisa de ajuda na documentação da sua cidadania, um ou outro que já está na busca disso ia entrar em contato com eles. Se eles falam com o racional. Só que precisa fazer sentido. Então, o que eles foram? Tô ouvindo aqui tô no telefone, era no rádio. Tô ouvindo aqui no rádio. Olha, se você quer viajar para... Caramba, eu posso ir para os Estados Unidos e não ter dor de cabeça atrás de visto? Caramba, eu posso morar na Europa. A pessoa já começa a se imaginar. Porque fez sentido. E isso vale para sua vida. Começa a perceber nas propagandas que tem. Do refrigerante, da Coca. No fim do ano, é uma família linda ali comendo a ceia de Natal, porque precisa fazer sentido. Isso vale inclusive para quem trabalha com venda de produto ou de serviço, tá? Coloque em prática isso. Mas para você não procrastinar é a mesma coisa. Precisa fazer sentido. Isso que você tem procrastinado faz sentido para você? Qual que é o sentido disso? Porque esse sentido precisa ser maior que seus medos, para que você possa seguir em frente. É isso, gente. Coloquem em prática, finalizem tudo, tenham o seu bloco de notas ou seu caderno para anotar. Lembrando mais uma vez, as vagas para a turma 2 da mentoria em grupo estão abertas. Quem quiser participar, manda eu quero no direct que eu passo todas as informações, que a gente vai trabalhar tudo isso que eu falei de uma forma macro, que claro, eu trouxe para vocês aqui o passo a passo, mas existem formas da gente trabalhar e mais um monte de coisas para você ter mais segurança de si, prosperidade e liberdade de ser quem você é na sua essência, porque isso traz leveza para sua vida, porque se não tá leve, alguma coisa você precisa trabalhar. Te espero, então, na nossa mentoria. Para quem for aqui da região, sábado tem constelação em grupo. Espero vocês para poder abraçar, para poder ver pessoalmente. E é isso. Daqui a pouquinho a gente bate um papo no direct e eu te explico mais sobre a mentoria. Coloque em prática. Conhecimento sem prática se perde. Conhecimento com prática vira sabedoria. Beijo! Boa noite. Tchau, tchau.